Quem pensa que o alcoólatra é uma pessoa que nunca consegue ficar sem beber é porque não entendeu quase nada de alcoolismo. É porque está pensando que alcoolismo é aquela parcela das pessoas que tem um alcoolismo muito, muito grave. 1 a cada 10 alcoolistas é aquele alcoolista que vai beber assim praticamente o tempo todo. Por isso que não dá certo quando você vai lá e pede para a pessoa que você ama prometer que não vai mais beber. Não dá certo isso. Isso só cria mais vergonha, culpa, medo, raiva, sensação de incompetência. Porque não é essa pressão. Ah, então, por que consegue ficar sem beber e daí bebe de novo? É um idiota. Começa a entrar uma coisa moralista que só mostra uma falta de compreensão da mente humana. Percebe? Então esse contexto, essa contingência, leva muitos de nós a ser capaz de executar um comportamento que em outra circunstância não faria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você vai assistir agora é da série Pergunta pro Vitor. É um tipo de conteúdo, uma linha editorial minha, em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência no Instagram, Facebook e YouTube, sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. E você que está assistindo isso no gravado, ou nunca assistiu esse programa, ou nunca assistiu esse quadro que eu faço, eu tenho a impressão, e eu já ouvi muitas vezes, de que esse conteúdo, mesmo que você não tenha trazido a sua pergunta, ele pode te ajudar muito. Porque muitas vezes a pergunta de alguém, eu discorro mais sobre aquele assunto, eu explico mais sobre aquela situação, e às vezes é uma pergunta que você já tem, uma dúvida que você já sabe que tem, ou muitas vezes até a pergunta de alguém traz uma dúvida sua que você nem tinha pensado que tinha. Então eu acho que essa é uma das grandes riquezas desse tipo de conteúdo. Eu espero que você goste e assista até o final e me conte qual foi a sua opinião desse episódio também. E se você quiser fazer suas perguntas ao vivo é simples, é só você ir no meu canal, né, no Instagram, Facebook, YouTube, sextas-feiras à tarde, tá? Em geral, sextas-feiras à tarde. O horário às vezes varia um pouco, mas por volta das 3 horas você aparece lá, você vai me ver ao vivo e aí você vai poder também participar e trazer suas perguntas, tá bom? E no Instagram também direto eu coloco caixinhas de perguntas que você pode também trazer mais perguntas. E conteúdos diários, é claro. Então vamos lá? Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, já tem várias perguntas aqui e eu vou responder uma aqui, ó, da Denise. Olha só, a pergunta da Denise ela é uma pergunta recorrente, principalmente em quem está começando a me acompanhar. Ó, Vitor, por que alguns alcoólatras conseguem ficar sem beber quando querem? Sabe por quê, Denise? Quem pensa que o alcoólatra é uma pessoa que nunca consegue ficar sem beber é porque não entendeu quase nada de alcoolismo. É porque está pensando que alcoolismo é aquela parcela das pessoas que tem um alcoolismo muito, muito grave. No entanto, Denise, a imensa minoria, em torno de 9%, 1 a cada 10 alcoolistas é aquele alcoolista que vai beber assim praticamente o tempo todo. 1 a cada 10. Então 9 a cada 10 não são nada parecido com isso. Tem um problema com álcool, mas não toma bebida todo dia. Tem alguma capacidade circunstancial de, por exemplo, eu consigo ficar sem beber. Não é tanto quanto querem, sabe? Essa coisa de quando quer não é tão assim também. Se ele fala assim, eu não quero mais beber, ele não vai conseguir. Ele pode até dizer que desistiu de tentar, porque ninguém gosta de admitir que não está conseguindo, né? É difícil engolir isso, é difícil perceber tudo isso, ainda mais sozinho. Então, por que conseguem ficar sem beber quando querem? Porque, da mesma forma que... não sei nem como começar a explicar isso. Da mesma forma que você, talvez, tem uma dificuldade sua, sei lá, você come muito chocolate. Sei. Você conseguiria ficar, sei lá, durante a quaresma sem comer chocolate? Eu já vi muita gente que é chocolatra, come chocolate, e o chocolate é muito menos viciante que o álcool. E a pessoa fica a quarentena toda sem comer chocolate. Por quê? Porque é uma circunstância, ela colocou na cabeça, ela tem esse objetivo, ela tem uma expectativa sobre isso. Todo esse contexto faz com que ela consiga se regular durante um tempo. Acabou a quaresma, já era, né? Chega a Páscoa, parece, né? Desculpa se eu estou enganado.
Às vezes eu me perco um pouco nessas datas. Mas aí, percebe? Porque é um comportamento que, dependendo das circunstâncias, a gente consegue segurar. Não consegue controlar, mas consegue segurar por um tempo, maquiar. Inclusive, a maior parte dos alcoolistas faz isso. Esconde até de si mesmo. Por exemplo, o cara bebe às vezes escondido. Às vezes ele continua tendo um bom desempenho no trabalho, continua indo na academia. Só que ele sai da festa, ele bebe escondido, ele chega no trabalho de ressaca, enche a cara de café para ver se melhora um pouco, para ninguém perceber que ele tá da ressaca braba. Ele vai tentando equilibrar a vida com o abuso de álcool. Isso claro que não vai dar certo, isso claro que vai desequilibrar. Mas não é uma coisa tão óbvia. Se você pensar que o alcoólatra é aquele que obviamente não fica um mês sem beber. É mentira, fica um mês sem beber. Um mês sem beber é fácil. Não é essa a proposta. A proposta é bem mais difícil que isso. Se apostar, sei lá, Denise, vamos imaginar. Denise, vai chegar um bilionário excêntrico e vai falar pra você, Denise, eu te pago 5 milhões de reais pra você passar um mês inteiro comendo apenas ração humana. Ração humana, sei lá, ração humana, tipo um alimento muito desagradável, seco, que parece uma comida de cachorro. Eu não sei se existe, tá, Denise? Tô inventando. Uma coisa desagradável. Eu tenho quase certeza, Denise, que você ia aguentar o mês todinho comendo um negócio horroroso, ração humana. Se você tivesse a real expectativa de ter todo esse benefício. Você está entendendo que as contingências do ambiente importam? Por isso que não dá certo quando você vai lá e pede para a pessoa que você ama prometer que não vai mais beber. Não dá certo isso. Isso só cria mais vergonha, culpa, medo, raiva, sensação de incompetência. Porque não é essa pressão. Então, por que consegue ficar sem beber e daí bebe de novo? É um idiota. Começa a entrar uma coisa moralista que só mostra uma falta de compreensão da mente humana. Que não é tão especial assim de conseguir controlar só a partir do desejo mero e simples. Não é. Por exemplo, existem até alguns rituais da vida humana que forçam a gente a fazer comportamentos que sem eles a gente não faria. Quer ver um? Eu duvido que a maioria que está me assistindo aqui trabalharia de segunda a sexta no horário comercial certinho, se isso não fosse uma coisa obrigatória, que tinha que bater cartão, que ter o salário no final do mês. Duvido que faria. Percebe? Então esse contexto, essa contingência, leva muitos de nós a ser capaz de executar um comportamento que em outra circunstância não faria. Tá entendendo? Então o comportamento não é tão livre assim. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Seguindo nesse raciocínio, eu vou responder a Marisa. Ela fala o seguinte: Vitor, e se a pessoa fica muitos dias sem beber e o dia que bebe não consegue parar e fica totalmente bêbado? Eu quero ver se eu consigo. Eu acho que eu vou comprar uma maquete de cérebro para explicar. Mas enquanto eu não arrumo isso, eu vou precisar que você tentar explicar de outra forma. Marisa, eu vou te explicar por quê. A pessoa que bebe perde o controle da bebida. Os nossos comportamentos em geral, o nosso cérebro, tá? Principalmente o nosso núcleo accumbens, é uma parte do cérebro que é responsável por motivar a gente a fazer as coisas. Por exemplo, se você acha que determinada coisa vai ser muito prazerosa e você está em vias de fazer aquela coisa, sei lá, você passa na frente de um restaurante muito bom, saliva sua boca, você está com fome, tem tempo para jantar ali, você vai, entra e janta. O que acontece? O seu núcleo accumbens descarregou dopamina na sua via mesolímbica e motivou o seu comportamento para ir lá no restaurante e comer. Você ficou muito motivado a fazer isso. E foi lá e executou esse comportamento. Isso é o que acontece para a pessoa começar a beber. Tá? Só que quando a pessoa começa a beber, se ela por ter um comportamento que já virou um problema, até pela via cerebral, o que acontece? A parte do prazer do cérebro, que é o estriado ventral, que é a parte mais para frente, numa parte de baixo que tem aqui no cérebro, ele é responsável pelo prazer. A gente segue fazendo aquele comportamento, mas ainda tem uma ligação com o nosso sistema de controle de impulsos, né?
Às vezes você pode ser que até que come um pouco mais e chega até a passar mal, mas você não vai comer, tipo assim, vai numa pizzaria, para quem gosta, você pode até comer, sei lá, 10 pedaços de pizza, 15, 20, mas você não vai comer 300 pedaços de pizza, né? Não vai, porque você vai passar muito mal, se é que você vai conseguir. Agora, quando a gente considera que a pessoa tem um problema, né? O alcoolismo é um desses problemas, essa via do estriado dorsal, que ela é ligada ao prazer, ela avança um pouquinho o sinal, porque tem um caminho ali que se fortaleceu, do estriado da frente para o estriado dorsal. E o que acontece? No estriado dorsal, é uma via de comportamento, é uma via de busca por repetir um comportamento que o cérebro entendeu, mesmo não racionalmente, como positivo. E aí o que acontece? Essa área do estriado dorsal não é tão ligada à parte que a gente controla os impulsos, que é o córtex pré-frontal, que é atrás da testa. Então o nosso chefe aqui, o córtex pré-frontal, que é o capitão do navio, ele já não está mais vendo o que está acontecendo, ele não tem mais ligação, ele não tem mais acesso àquela parte do cérebro que começa a se realimentar por si mesma, que é o estriado dorsal. E isso gera um circuito de compulsão. Tanto que muito alcoolista que bebe e não para de beber, muitos deles até falam, caramba, poxa, eu comecei a beber quando eu vi, passou 2, 3 dias. Nossa senhora. Por quê? Poxa, eu comecei e depois, nossa, que droga, e ainda vem ressaca moral no dia seguinte, às vezes, né? Por quê? Porque essa parte da frente, ela desligou. E aí, depois de alguns dias, na hora que ele para de beber, ela liga novamente e aí ele... Poxa, cara, não é se eu pudesse decidir livremente, eu não faria isso. Mas é claro que daí entra no meio da conversa, né? Mas o meu marido, ele não fala isso, ele acha que tá certo fazer isso. É que, olha só, cuidado que às vezes entra muito orgulho na frente. A pessoa não vai chegar e mostrar a coisa mais íntima, mais dolorida, porque o que eu tô falando é um desastre. É uma dor muito grande a pessoa ver que, poxa, perdeu o controle desse nível do comportamento dela. É natural que nosso sistema emocional bloqueie essa compreensão. Por outras razões também o álcool faz isso. Mas por isso que sem uma estratégia, você vai chegar a falar com o seu marido, pode ser que ele não diga que ele está se sentindo mal com aquilo que aconteceu. Pode ser que ele está defendendo isso até de si mesmo. Mas ele não escolheu perder o controle. Nem que ele te diga, eu adoro passar 3 dias bebendo. Ninguém gosta de passar 3 dias bebendo. É uma punição. É horroroso. Imagina, todo o mal que faz para o organismo é um mal-estar enorme. Não é vantajoso. É um sinal muito discrepante. Não é prazeroso comer 300 pedaços da sua pizza favorita. Nossa, perdeu a graça faz tempo. Você entende? Mesmo que a pessoa olhe para você e diga que, não, eu queria. Então é mais ou menos por isso que a pessoa não consegue parar e fica totalmente bêbado. E mesmo assim, Vitor, mas o meu caso é diferente. O meu esposo, ele bebe, mas raramente eu vejo ele bêbado. Aí eu fico pensando, será que ele tem alcoolismo? Sim, muito provável, porque também uma das coisas comuns do alcoolismo é ele treinar tanto as enzimas do fígado, tá? Falando bem simples para você aqui, né? Ele meio que exercita as enzimas do fígado que degradam o álcool, que ele consegue tolerar mais. O cérebro dele também está muito treinado para receber o álcool, ele já faz uma série de processos para mudar isso, que ele tem menos sensibilidade ao efeito do álcool. É risco de alcoolismo, é sintoma comum do alcoolismo. Tá entendendo? Ó, a Cris. Cris fez uma pergunta aqui, ó. Vamos ver se eu consigo abrir. Ó, Vitor, quero viajar, mas não consigo ir. Eu fico preocupado em deixar o alcoolista sozinho. Ele não tem autocontrole. Aí eu não quero minimizar o quanto isso realmente deve ser difícil, Cris. Mas, além disso, eu quero te convidar para fazer algumas reflexões. Cris, se ele não tem autocontrole, você não viajar, garante o quê? É impossível, Cris, que mesmo que você não viaje, ele continue não tendo controle? E é impossível, quero saber, é impossível que você, mesmo não viajando, ele exagere, saia de casa e se atrapalhe todo? É impossível ou não? Você garante especificamente que se você estiver junto, você vai impedir que ele tenha qualquer problema? É assim que acontece? Improvável.
É muito mais fácil ter uma ilusão, né? Uma ilusão de que você estando com ele, você consegue protegê-lo dessa falta de autocontrole dele. E é um instinto, é um instintivo, né? Você vê alguém que você ama que não tem autocontrole, que se atrapalha com álcool, o instinto natural é você buscar proteger e evitar que essa pessoa tenha consequências negativas. Só que se você assumir esse papel, Cris, de sempre estar buscando evitar que ele tenha consequências negativas, ele não vai ter uma experiência realista de o que é realmente perder o controle. E é chato ser adulto e ser livre. Por uma mentalidade infantil, muitas vezes, que a gente pode ter. É chato, porque assim, se eu sou adulto e sou livre, eu sou responsável pelo que eu faço. Então eu não posso culpar ninguém. Muitas pessoas evitam isso e o alcoolismo ele leva a evitar esse tipo de coisa. Então ele acaba também depositando em você a expectativa de que você faça algo para que as coisas continuem certo. E isso vai alimentando a fantasia nele de que realmente é você que tem que se esforçar mais do que ele. Você não pode viajar, você não pode... Você faz xixi, Cris? E se enquanto você estiver indo fazer xixi, Cris, ou dormindo, ele perca o controle? Então você não pode fazer xixi, Cris. Você não pode dormir. Ou você tem certeza, garantia absoluta que quando você estiver dormindo ele não vai sair. Impossível? Mesmo que nunca tenha feito. É impossível? Não é impossível. Ah, mas viajar é muito grande. Mas você está entendendo? Se você assume esse papel, você tira dele a necessidade que ele tem de se deparar com situações da realidade. Porque é um saco a gente aprender sempre pelos conselhos dos outros. Tá entendendo? Muitas vezes é importante a gente ter experiências próprias de aprendizado. E uma delas pode envolver consequências negativas. Né? Por exemplo, você viajar e ele precisar resolver essas coisas da vida dele. Se acontecer uma coisa ruim, ele vai ter que resolver isso. Vitor, mas como é que você me diz uma coisa dessas? Vai que acontece uma coisa horrorosa, traumática, uma tragédia se eu for viajar. Aí a gente volta para o raciocínio anterior, Cris. Você segurando toda essa barra sozinho e não permitindo que ele tenha essa experiência, você está impedindo que ele tenha prejuízos ou você só está prolongando ainda mais enquanto alimenta o alcoolismo dele? Eu acredito que está prolongando ainda mais. Risco de ter problemas. Porque você, quando faz isso, você também dificulta, afasta ele da percepção que ele precisa ter sobre a responsabilidade que ele tem sobre a vida dele e também sobre o impacto disso nos outros. Você vai absorvendo tudo. E você vai ficando uma pessoa, né? Você vai ficando uma pessoa que dependente demais, uma chata, você vai ficar amargurada e vai começar a querer descontar nele. Natural. Ou você vai ficar uma pessoa submissa, chata, daí porque não tem vida própria. Uma pessoa desinteressante, uma pessoa insuportável. Para você também, Cris. E aí como é que ele vai te respeitar? Se você você não mostra, você ensina para o outro o valor que você tem. A gente ensina para os outros o que eles devem esperar ou não da gente. Se você ensinar para ele que você que tem que resolver tudo, você está enganando ele, Cris. Você está enganando ele e está ensinando ele errado. Porque você está mais preocupada com os seus sentimentos do que o que é importante para ele. Ou porque você não sabia disso e agora está aprendendo. Tá bom? Poxa, Vitor, Nossa Senhora. Outra pergunta da Patrícia, que é o seguinte. Vitor, quando o alcoolista faz algo sem noção, algo que ele não faria se estivesse sóbrio, eu devo comentar com ele no momento de sobriedade? Depende, Patrícia. Depende. E eu vou te dizer. Eu vou tentar dar uma resposta direta, tá? Que é a seguinte, depende de vários fatores, eu não vou conseguir esgotar o assunto, mas eu vou dar uma resposta para isso. Que é o seguinte, se for para você ir lá comentar sobre o que ele fez num tom de crítica e de controle, aí não vale nem a pena.
Se for para comentar algo, talvez, com uma preocupação, tipo assim, ele caiu, bateu o rosto e ficou todo inchado, ele caiu no chão do banheiro. Eu posso comentar com ele, você pode perguntar, olha, o que aconteceu? Poxa, eu fiquei assustada ontem, que eu ouvi um barulho, você caiu. Mas sem ficar ligando ao álcool, porque ninguém é bobo, né? Ele sabe que estava embriagado. Você não precisa lá falar, olha, viu como o álcool fez isso com você? Não. Essa ligação você deixa para ele fazer. Agora, se ele teve no máximo assim, ó, fiquei preocupado, ó, tá tudo bem com você, e acabou. Não é uma boa... Tem gente que acha que então agora é uma boa oportunidade para eu dar um sermão nele, porque aqui ele se ferrou. Não, muitas vezes ele vai estar até se protegendo, porque ele sabe que fez uma coisa errada e vai estar mais defensivo ainda, porque ninguém gosta de ser criticado, né? Vai sentir isso como uma crítica. Então tem que ser de boa, Cris. Agora, se ele fez algo que foi contra o seu autorrespeito, se ele fez algo que ele não faria normalmente, que te afetou diretamente, por exemplo, ele ligou o som alto e você tinha que trabalhar cedo no dia seguinte, e ele te desrespeitou com isso. Por exemplo, aí você deve sim comentar com ele, no momento de sobriedade. Mas você não vai lá comentar, viu, ô, você tava bêbado lá, você encheu meu saco, por isso que eu não quero que você beba, seu trouxa. Não. Não vai fazer isso. Você vai falar, olha, ontem eu tive muita dificuldade de dormir. E aos poucos você vai falando. Eu não sei se você... Eu até pedi para você desligar o som, você não desligou, e isso me atrapalhou muito o meu sono, e isso foi muito ruim para mim. Porque eu tinha que trabalhar hoje de manhã, e foi realmente muito desagradável. E aí você vai levando a conversa para onde? Para um ponto em que você vai falar, olha, eu não quero mais que isso aconteça. E eu espero, e vamos conversar, porque eu espero que isso não aconteça mais. Ou você vai se resolver, sei lá, comprando um fone de ouvido, você vai se virar. Eu sei que a minha noite de sono, eu não vou aceitar que você destrua, porque isso me faz muito mal. Tá entendendo? Percebeu que o que você vai conversar no dia seguinte não é uma lição de moral sobre o comportamento dele, mas sim é uma consequência do que ele fez de errado, ligada ao álcool, mas não é você que vai fazer essa ligação. Porque muita gente fala, mas ele não aceita falar sobre o álcool. Porque você é bobo. Com todo respeito, tá? Com intimidade. Né? Você nem me conhece, eu tô falando que você é boba. Eu tô brincando. Mas você é boba. Você chega lá e já fala, você viu? Se você bebeu, você vai ainda por cima você arruma uma desculpa para ser responsabilidade dele. Não vai fazer isso. Você vai deixar ele fritar com a solução. O problema é dele, o que ele tem que fazer. Eu não falei nada sobre o álcool. Por acaso ele se perde quando bebe, então ele continua sendo responsável. Eu não vou deixar ele virar um café com leite. E não vai atrapalhar o meu sono. Você pode achar que beber não tem problema, que você não tá nem aí, que você quer destruir o seu fígado. É difícil argumentar, o corpo é dele, de certa forma isso não é proibido, né? Agora, o seu sono, você tem que defender com unhas e dentes. Ok? Pô, é o meu sono. Tá entendendo? Sacou? E tá relacionado diretamente ao consumo de álcool. É uma consequência negativa que você precisa manter esse desconforto nele, né? Não deixar passar em branco. Mas, porque tem gente que fala, Vitor, mas daí no dia seguinte eu vou então fazer como se nada tivesse acontecido. Porque às vezes não aconteceu nada. Às vezes o que aconteceu foi muito mais na sua cabeça. Mas o meu marido, ele bebeu um monte no sábado à noite, sozinho lá em casa, e poxa, ficou a noite inteira bebendo, depois acordou às 3 horas da tarde. É chato isso? Pode ser chato isso pra você. Você queria estar com ele e ele não te deu atenção? Pode ser que isso seja desagradável. Mas não aconteceu um monte de coisa, entendeu? O mundo não gira ao seu redor. Aí você chega no dia seguinte brava. Seu traste, seu lixo, seu bobão, seu trouxa, seu tongo, seu crápula, seu energúmeno, seu pusilânime. Isso não vai te ajudar, você tá entendendo? Não é como se nada tivesse acontecido. É justamente para você ser esperta. Porque não é sobre você muitas vezes, né? Mas Vitor, tá dizendo que a culpa é minha. O mundo não gira ao seu redor. Tem outras circunstâncias. Bebeu porque tem um problema, bebeu. Entendeu? Você chegar e brigar com a pessoa, você só vai piorar as coisas. Tá entendendo? Não é, eu fingir que nada tá acontecendo. Eu não aguento fingir que não tem nada acontecendo. Mas quando você faz as coisas erradas, quando você vai lá e xinga e briga e solta os cachorros porque você se acha certa, isso é fingir que não tem nada acontecendo. Isso é você mentir para si mesma e ser tonga. E aí você acha que tá fazendo tudo certo, mas você tá ignorando a realidade, porque não tá te levando para um lugar melhor.
Isso é fingir que não tem nada acontecendo. Não é você não brigar com ele no dia seguinte. Porque quando você briga com ele no dia seguinte, você está inventando uma coisa a mais, que às vezes nem tem a ver com você. E aí o outro vai fazer o quê? Vai ficar bravo com você. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar brava de novo. Parabéns. Parabéns. Tá entendendo? Então para de ser tonga. Faz favor. Eu tô bem humorado hoje. Olha só. Essa é boa, olha só. Vitor, ele não paga conta nenhuma. Eu já conversei com ele, não adiantou, ele gasta tudo com bebida. Eu vou pedir licença para poder ser um pouco direto de novo, tá? Eu sei que vai incomodar algumas pessoas, mas eu acho que é uma forma de eu tentar ser mais direto, tá? Então eu vou pedir essa licença poética para dar uma explicação didática, tá? Eu agradeço a compreensão. Ele está dizendo assim, ó, não paga conta nenhuma, já conversei e não adiantou, gasta tudo com bebida. Às vezes a gente se perde porque a gente não se coloca no lugar do outro. Porque às vezes o raciocínio do outro é tão absurdo que é difícil pra gente se colocar no lugar dele. Porque pra nós pode parecer uma burrice. Como é que pode estar jogando fora a vida dele? Ele gasta todo o dinheiro com bebida, isso é ridículo, isso é uma burrice. E se você for conversar com outras pessoas, talvez vocês concordem, é burrice. Mas é que burrice não existe, burrice é um julgamento e não ajuda em nada a pensar assim. E isso às vezes bloqueia a nossa capacidade de enxergar o ponto de vista do outro. Se alguém está pagando as minhas contas, pensa só, eu vou imaginar no lugar dele. Se alguém está pagando minhas contas e veio lá falar para mim, pague as contas. Eu não quero. Eu não quero. Você gosta de pagar as contas? Você gosta? Você acha isso legal pra caramba? Se você acha legal, depois me manda um direct aí que eu tenho alguns boletos para te mandar. Vitor, mas você não é meu filho? Mas você não gosta de pagar a conta? Não, a conta é a parte ruim, né? A gente faz naturalmente por ser adulto, por saber como é que a vida funciona. Mas esse raciocínio nosso de pagar as contas nossas e ser adulto e saber como é que as coisas funcionam, ter todo um planejamento, isso é uma coisa avançada, é uma coisa elaborada, é uma coisa assim, ó, é uma coisa fruto de uma mente mais saudável. Quando você pega uma mente que está imediatista, que está pensando, que está tão, às vezes, com tanto desejo, tanta ânsia de beber, e você tenta falar racionalmente para ele, meu querido, tão simples, paga um pouco das contas aqui e tal, e você pode chegar com todos os argumentos válidos, mas você está falando com a parte errada do cérebro, isso não vai pegar. Tá entendendo? E aí ele vai tender a fazer o quê? Economizar energia, gastar tudo com bebida. Por quê? Porque em momentos assim, o que é necessário não é uma abordagem racional, cognitiva. Uma abordagem racional é essa que você está fazendo. Conversei com ele e não adiantou. Racional, lógico, intuitivo, mas ignora o funcionamento cerebral. Ignora como o cérebro funciona. Se você ignora o funcionamento da natureza, você vai se ferrar. Tenta ignorar a gravidade, pular de 3 metros de altura, você vai torcer o pé ou até pior. Mas a gravidade é óbvia, mas eu estou tentando trazer obviedade para você sobre também uma outra parte da realidade. O jeito que o cérebro dele funciona. Que precisa ser uma coisa comportamental, então. Que é o quê? Tem gente que é muito superficial nisso e vai te falar uma coisa, entendeu um pouquinho e acha que já entendeu tudo e vai te dizer umas besteiras, do tipo assim, então você tem que se desligar emocionalmente e deixar ele resolver o problema sozinho. Deixa ele na rua ver se ele não aprende, então. Não é assim. Isso é o extremo total do que eu estou dizendo. É um extremo que não se perde a linha. Mas é importante que progressivamente você vá colocando certas condições para que ele tenha desconfortos pequenos e progressivos. Ao mesmo tempo que você não estraga o diálogo e não sai xingando ele, seu vagabundo que não paga nenhuma conta. Não, isso aí só vai fazer ele se sentir mal, incompreendido, não vai conseguir pensar direito, vai acionar a amígdala dele, a parte emocional que desliga também o raciocínio e ele vai fazer o quê? Ele não vai te ouvir, ele vai se sentir acuado, ele vai buscar alento aonde? Na bebida. Ou em gente que não gosta dele, que dá tapinha nas costas quando ele está fazendo coisa errada. Então você não pode dar margem para esse povo. Você tem que, você vai criando certo desconforto. Às vezes retirando alguma coisa que você dá. Mas eu dou comida com roupa lavada. Não dá mais roupa lavada. Sabão tem de preço. Roupa lavada é essencial para a vida? Não é. Não é.
Ah, Vitor, vai ficar chato lá, a roupa dele vai ficar fedida. É, meu amigo. Pois é. É uma pequena coisa, não é? Ah, mas ele não liga, vai ficar com a roupa suja. Então deixa. Se ele não liga, por que você limpa então? Tá entendendo? E aí, progressivamente, você vai aos poucos estimulando também. Se houver mais abertura, aí você pode também estimular a sobriedade. Mas daí a gente já entra já muda muito o assunto. E aí, né, eu recomendaria para você aplicar exatamente o que eu ensino em detalhes no curso ACA, né, que tem a estratégia comportamental completa lá para você ver detalhes absolutos de como implementar isso na prática de uma forma planejada. É muito importante que seja uma forma planejada, progressiva, consciente, tá bom? Ó, e outra, aqui, sempre, ó, é sempre, cara, se você for olhar meus vídeos, tem muitas perguntas que são iguais, e eu acho legal porque, né, daí eu falo um negócio que eu já falei 10 vezes e vocês podem gostar, mesmo assim, eu tento falar de outras formas, né? Mas eu vou responder uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Mas é claro, inclusive quando a live tem roteiro, eu até adivinho essas perguntas, né? Se você reparar, pode ver que eu adivinho essa pergunta, porque depois que eu falo o que eu falei, vai ter alguém que vai dizer exatamente o que a Caterine está perguntando. Vitor, você acabou de dar um exemplo de um cara que paga as contas do alcoolista. E, Vitor, eu que não consegui pegar nada da lógica daquilo, por mais que a lógica se aplique também. Só mudou o contexto, mas o fundamento é o mesmo. Mas, Vitor, então... E quando o marido paga tudo, mas bebe toda noite? Eu vou tentar ser o mais respeitoso possível, mas vai te incomodar o que eu vou dizer. Mas eu acredito que tem que te incomodar. Se incomodar de uma forma que te motive a agir, legal. Mas se te incomodar de uma forma que você acha, se sente ofendida com isso, talvez você não está pronta ainda para ouvir isso. Então, paciência, aprende outras coisas e deixa isso para mais para frente. Mas eu vou dizer uma coisa que é o seguinte, ó. Quando o marido paga tudo, mas bebe toda noite, você de alguma forma, por múltiplas razões, que nem cabe aqui eu tentar adivinhar, mas certamente tem muito a ver com o jeito que a nossa sociedade funciona e o machismo que existe, de alguma forma você, não só ele, mas você, incorporou na sua cabeça que o papel dele é pagar as contas. Você reforça isso. Você incorporou na sua cabeça de que de alguma forma tá tudo bem isso acontecer. E você incorporou talvez na sua cabeça de que ele, por pagar as contas, é possível que você tenha incorporado, que daí você fica até meio sem jeito de falar com ele porque é ele que paga todas as contas, e aí como é que você vai ter moral para falar? Isso é completamente errado. Isso é completamente errado. O dinheiro é um pedaço da vida. Se ele por acaso ficou responsável por pagar as contas da casa, isso não dá direito nenhum a mais para ele. Quem tá deixando implícito que ele tem um direito a mais porque ele paga as contas, você também contribui para que ele pense assim. Precisa ser um absurdo. E as suas necessidades? Porque quando você me fala que ele paga tudo, você fala como se o dinheiro fosse a única forma de você se estabelecer num relacionamento, de você pedir coisas, de você precisar de coisas, de você dar ou deixar de dar coisas. Mas o dinheiro é um pedaço muito importante, sim, da vida, mas tem muitos outros. Você tem uma série de coisas que você deve fazer para ele. Tem uma série de coisas que ele deveria estar fazendo por você, porque são necessidades emocionais. Uma pessoa que bebe toda noite vai ter dificuldade emocional de cuidar da esposa, de dar carinho para a esposa, de dar um ambiente estável para a esposa. Às vezes até de investir dinheiro e pensar no futuro. Às vezes até na vida sexual, na vida social, no lazer, né, nas atividades em comum. Então tem um mundo de coisas no meio que você está deixando de fora porque está pensando só no dinheiro, como se só o dinheiro fosse uma via de ação, quando não é. Quando você fala isso, você está se rebaixando. Porque, Vitor, mas eu peço as coisas. Você está pedindo do jeito errado, você está pedindo. Tem que ser você tem que integrar isso, naturalizar na tua cabeça que você tem muitos direitos. E que ele tem certos deveres. Não que ele tenha obrigação. Porque você não pode simplesmente cobrar. Porque uma relação não é assim. Porque no fundo ninguém deve nada a ninguém, né? Se for ver. Mas você precisa buscar uma forma de você construir coisas na relação. Ou até não continuar fazendo certas coisas para ele.
enquanto esse comportamento estiver tão nocivo para você. Né? Poderia dar muitos exemplos, mas daí são muitos mesmo. Tá? Mas espero que você tenha já entendido um pouco sobre isso. Certo. Ó, perto de ter neném, queria que não bebesse. Ele não aceita conversar sobre álcool. Como faço? Não converse sobre álcool. Se você assistiu o episódio hoje, eu já falei sobre como falar sem conversar sobre álcool. É que, querido, querida, todos os caminhos levam a Roma. Quando você fala sobre a gestão financeira do casal, você está falando sobre álcool. Quando você está falando sobre a vida amorosa, a vida íntima de vocês, certamente o álcool vai pingar em algum pedaço. Você está entendendo? Toda vez que você discutir qualquer assunto, por exemplo, a gente vai ter um neném daqui uns dias, vamos se organizar para ter uma rotina mais preparada para ter um neném? Nem fala sobre o álcool, nem falou nada sobre o álcool. Começa a envolver ele, tem coisas para comprar, o enxoval do neném, tem que comprar. Você está comprando tudo sozinha? Está marcando bobeira. Ele tem que participar total, e não tem que só, manda a lista para ele. Porque o marido não tem que ajudar a mulher. O marido não tem que ajudar a mulher. Comenta aqui para mim se você concorda comigo. O marido não tem que ajudar a mulher. Fala, eu concordo, ou eu discordo. Você coloca aqui, o marido tem que ajudar a mulher ou não? Comenta para mim, o marido tem que ajudar? Escreve, o marido tem que ajudar a mulher. Se você acha que não, fala, não, o marido não tem que ajudar a mulher. Que eu vou ter que... Mulherada, vocês estão fraca, cara. Eu vou ter que falar uma real para vocês agora. Vocês estão fraca. Tão fraca, eu espero que essa vocês não esqueçam nunca mais. Quero saber, comenta aí. A Rosa acha que tem que ajudar. Está perdida, Rosa. O marido não tem que ajudar. Não tem que ajudar. Fala aí. Tô provocando você. O marido tem que ajudar ou não? Fala aí. Ou você acha que vai aprender só por passividade? Coloca aí. Não tem que ajudar. Não tem que ajudar. Tá certo. Se você falou que tem que ajudar a mulher, você vai se ferrar. O marido não ajuda. O marido que ajuda a mulher, ele é como se fosse um funcionário. E por que o salário do patrão tende a ser maior que o salário do funcionário? Porque o patrão, meu querido, minha querida, o patrão ele tem todo o risco, ele tem toda a gestão da parada, ele tem que fazer todo o planejamento de tudo. Dar ordem para alguém é a coisa mais difícil que tem. Gerenciar a sua casa é o trabalho mais difícil que tem. Aí quando o marido ajuda, ele é um bosta, e você está assumindo isso. Porque daí você faz tudo sozinha, está criando um bosta. Não que ele seja uma pessoa, entende o que eu quero dizer? É um comportamento, mas não que ele seja isso, porque se não tivesse solução, eu acho que seria até maldade falar com isso. Falando que, se você faz tudo e você aceita que o teu marido te ajude, você está se ferrando, você tá plantando horrível, tá péssimo isso aí, acorda. Da onde você tirou esse negócio? Esquece isso. O marido não tem que ajudar a mulher coisa nenhuma. É a droga da vida dele, o neném que vai nascer é dele. Como é que ele não sabe qual que é a fralda que tem que comprar? Como é que... Isso tem que te deixar indignada, você tá entendendo? Indignada. Como é que ele não sabe qual o hospital mais legal? Como é que ele não sabe como reconhecer o trabalho de parto? Como é que ele não ajudou a preparar o quarto do bebê? Isso é um absurdo. E o álcool não tem nada a ver com isso, ou tem a ver com isso, mas você não precisa falar nada sobre o álcool, tá entendendo? Isso é uma questão do jeito natural que você comunica as coisas no dia a dia. Do jeito natural, de pequenas coisas. Quando, por exemplo, você vai lavar a louça e você pede pro seu marido te ajudar a secar. Não, minha filha. Ele tem que ter iniciativa também de fazer o negócio. Se você pega que você tá fazendo tudo, vai no mercado e sei lá, você faz tudo sozinha. Aí você só que cozinha. Aí chega à noite e ele fala, estou com fome. Você tá criando um idiota que vai sofrer por isso. Não pense que você tá agradando, fazendo bem pra ninguém.
E você está sofrendo porque você é tonga. Porque você é tonga. Te ensinaram errado e você ficou repetindo, igual a tonga. Não tem que te ajudar. Você não é a rainha da casa, tem que resolver tudo sozinha. Tá entendendo? Ah, mas ele não aceita falar sobre o álcool. Porque se você acha que tem que falar sobre o álcool, você está se colocando numa posição superior. Você está se colocando na posição da chefe, da diretora. Aí tem que falar pra bebezão. Ah, o álcool ou não é o álcool? Não tem nada a ver sobre o álcool. Não tem, o assunto nem é álcool. O assunto é, cara, cadê você? E não precisa ser na paulada, brava. Mas tipo assim, cara, olha, como é que você tá se sentindo que vai nascer nossa filha? Até porque, tem uma outra coisa que eu quero falar, tá? Por mais que eu tô sendo enfático aqui pra mexer com você mesmo, isso não é uma ideia agressiva, é uma ideia amorosa, de compartilhamento. Porque o homem que é criado nesse sistema machista e executa isso, e eu sei porque eu já tive muito mais isso, e eu ainda acho que eu tenho coisas a melhorar, ele está se desconectando com o prazer maior da vida da família. Tá entendendo? E ter um filho, eu posso dizer porque, além de ter estudado muito sobre isso, eu tive um filho recentemente. É uma situação que, além de ser uma das coisas mais lindas da vida, é uma das coisas que mais mexe com a gente. Porque a maioria de nós teve criações muito ruins. A maioria de nós teve pais que até podem ter dado o melhor que eles puderam, mas foram experiências muito traumáticas pra gente. Por várias razões. E aí ter um filho às vezes desperta isso. Muitas vezes os pais, ao longo da humanidade, tanto que eu fiquei muito chocado, porque eu fui com a minha esposa em todas as consultas pré-natal. Tudo que ela fez eu estava junto. Sou eu que marcava, eu que ia atrás. Tinha gente que falava assim, nossa, Vitor, pelo amor de Deus, mas e a esposa que vai fazer? Eu que marquei pediatra, tudinho, eu que descobri uma coisa e outra, fotógrafo, não sei, fui eu. Porque eu já estava sofrendo demais com a gravidez, eu achei super natural isso. Tá entendendo? É normal isso. Mas muita gente olhava nas lojas, nos lugares, pensava, Vitor, nossa, olha, um paizão diferente, isso me incomodou. Ah, nossa, como o Vitor é um pai presente. Não, o Vitor é um pai normal. A gente não tem que continuar alimentando esse lixo. Porque ao longo da história, o meu pai também já disse isso pra mim, né, em alguns momentos, muitos anos atrás, de que, Vitor, o papel de ter carinho, de conversar é da mãe. É o caramba! Covardia isso daí. Isso é um prejuízo muito grande. Não só para a mulher que se sobrecarrega, para o filho que fica sem pai, e acaba, a mãe, como é que ela vai fazer o melhor dela se ela está fazendo um trabalho descomunal sozinha? É difícil. É improvável que consiga fazer sozinha. Vai faltar muita coisa. E ainda vai ser injusto, vai se sentir culpada, quando não é bem assim. Tá entendendo? E vai se acostumando a deixar o homem pra lá porque não quer se incomodar, né? Porque é um saco falar para um adulto para ele fazer o que é óbvio. Mas tenta pensar, de verdade agora, que não é por maldade. Você entende? Às vezes parece sacanagem, às vezes dá raiva pra caramba, porque, poxa, é o filho de nós dois, tinha que fazer. Mas não é por maldade. Tenta entender isso num contexto social geral. É trouxa o homem que não cuida do filho, que não participa. É trouxa. Trouxa por quê? Porque, cara, ele tá perdendo uma coisa maravilhosa. E ele não sabe. Talvez nunca tenha tido essa experiência. Então, quando você for pensar em como falar sobre que ele está bebendo muito e vai nascer o neném, tenta buscar a ideia de ajudar ele a reparar que vai acontecer uma coisa linda na vida de vocês. Entendeu? Puxar para o positivo. Para pensar nas coisas, antecipar a parte boa disso. Já ir combinando com ele sobre como é que vai ser a noite, porque a hora que nascer o bebê de vocês, vai ser difícil os primeiros dias, as primeiras semanas. E você vai precisar que ele acorde e te ajude. E não como uma obrigação. Porque não é. Se ele sentir como uma obrigação, ele vai perder. E é uma coisa que talvez um dia ele se lamente por isso. Então entenda que assim, você está chamando ele para uma responsabilidade, mas para uma responsabilidade positiva. Para a vida real, para uma das melhores partes da vida da gente. Tá entendendo? Aí ele não aceita falar sobre o álcool. O assunto não é álcool. O assunto é uma coisa linda que está acontecendo na vida de vocês. Que ele talvez não está conseguindo entrar em contato com isso porque aciona coisas da nossa infância. A gente tem que estar atento. Se não está se tratando, se não fez uma boa terapia, se não está fazendo uma terapia, uma coisa assim, a tendência é repetir coisas negativas também. Tá entendendo? Então, o assunto não é só álcool. Ele vai longe disso. E ele chega no álcool. E arranca o álcool. Tá entendendo? É uma coisa muito maior que o álcool que arranca, que não dá espaço para o álcool se criar. Aí não tem espaço para argumentação.
Porque você fala, não beba, é fácil rebater. Agora, você está falando sobre a importância do sono de vocês durante os primeiros dias de vida. A importância do ninho que vocês têm que preparar. A importância do pé de meia que vocês vão precisar. A importância de como é que vai ser, né, os combinados sobre os cuidados, entendeu? Aí você fica perdendo tempo pensando, eu quero falar para ele não beber. Ele não tem tempo de beber se ele estiver preocupado com isso. Isso é bacana, isso é bonito, é uma novidade, é uma coisa especial. Se ele não está se sentindo assim, é porque ele tem um trauma. E aí talvez seja uma oportunidade de entender esse lado dele, que por que não se conecta com uma coisa tão especial na vida da pessoa? Não, tipo assim, maldosamente, seu idiota. Não, mas, cara, o que aconteceu? Que essa coisa tão linda da vida parece que não toca você de alguma forma. Como é que foi pra você? Como é que você entende a paternidade? Você tá assustado? É natural ficar assustado. Pode ser que ele esteja assustado. Tá entendendo? Aí você fica lá no raso. É beber ou não beber? Você vai se perder daquela força motora extremamente poderosa que arrasta e arranca o álcool do lugar, entendeu? Que é baseado em conexão. Aí quando fala assim, Vitor, explica como é que eu faço para fazer o meu filho parar de beber. Minha amiga, metade do meu trabalho é te ensinar o básico sobre educação emocional que você não aprendeu. Senão eu vou falar um negócio, você não vai entender. Senão eu vou falar um negócio, você vai falar pra mim, Vitor, mas daí eu vou fingir que nada aconteceu no dia seguinte. É porque eu tô tentando te ensinar um idioma que você nunca aprendeu. Aí vai parecer que eu tô falando coisas que não tem sentido. Um tempo atrás, eu fiz uma postagem dizendo aqui o que eu diria pro Bernardo, que é o meu filho, se no dia que ele crescesse, se ele quisesse se casar com uma pessoa alcoólatra que não quer fazer tratamento. E aí eu dei uma resposta bem real do que eu penso, aquilo que eu teria ideia de dizer pra ele. E uma pessoa chegou e comentou, só falou blá blá blá. Por que ela falou isso? Porque na cabeça dela, aquilo que eu tô falando não significa nada. Porque o entendimento emocional dela ainda é muito baixo, ela não teve educação emocional. Porque ao longo do tempo as pessoas nunca pensaram muito nisso. E a hora que você precisa ter essa base emocional, quando você vê alguém falando uma coisa que pode te ajudar, você não entende porque você não tem essa base emocional ainda. Então por isso que eu falo, você está começando a me acompanhar, eu não tenho como te responder, como é que eu ajudo o seu filho, como é que você ajuda o seu filho a parar de beber? Porque essa é uma pergunta desconectada. Tá entendendo? Se tivesse uma lista geral, fazer o seu filho parar de beber. Primeiro, bata nele. Segundo, dê uma mesada pra... Não é assim. Você tem que entender fundamentos. Eu não vou resolver a sua situação e ninguém vai. Você é uma adulta. Você precisa estar aqui preparada para se desenvolver. Não para vir buscar um salvador que não existe. Não existe. Não existe. Vitor, mas me dá todas as chaves. Eu tô te dando. Só que você está mal acostumada, você acha que existe pílula mágica. Aí você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, vai ficar brava. Mas eu não quero te ouvir então, Vitor. Lamento, mas talvez realmente você não está pronto, talvez não seja para você. Tá entendendo? Não tem nada de errado com isso. Só que eu acho interessante poder dizer isso. Né? Porque tem muita gente acostumada a fazer o quê? Gasta uma grana preta com os negócios que não funcionam. Os negocinhos da internet que aparecem aí, umas pílulas que você dá escondida. Burrice, cara. Desespero. Vitor, é desespero. Mas o desespero, sozinho, ele não leva a pessoa a fazer isso. É desespero com ignorância. E ignorância tem cura. Mas às vezes você tem que sentar a bunda e arrumar um espaço para aprender. Você tem que priorizar aprender. Porque você ficar só pensando, como é que eu mudo o outro? Primeiro muda você. Porque tem gente que quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Não vai conseguir. Tem que começar mudando você. E a primeira coisa é você olhar, como é que eu tô, qual é a minha postura perante o aprendizado. Eu só quero um vídeo de 2 minutos. Então, cai fora, cara. Na moral, com todo carinho, tem um botão aqui, de seguir. Eu vou ser um chato pra você. Eu vou te fazer mal. Porque eu vou ficar o tempo todo martelando na sua cabeça o desenvolvimento pessoal, a importância de você ser parte da solução. Porque é isso que funciona. É isso que vai levar você a fazer quem você é, parar de beber. E para isso você tem que estar aberta. Mesmo que você não esteja agora, mas aberta a aprender. E conforme você vai aprendendo, tudo vai fazendo mais sentido.
Tá entendendo? Faz sentido? Ou claro que sim. Gente, então é isso aí. Esse foi o Pergunta pro Vitor de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não vai embora ainda. Comenta o que você achou desse conteúdo. É muito importante para mim. Eu espero que você tenha gostado. Foi feito com muito amor, muita dedicação. E comenta aí qual foi a sua opinião. E se quiser participar e também tirar suas dúvidas, você pode fazer isso me seguindo. De preferência no Instagram, eu posto caixinha de perguntas lá quase todo dia, respondo várias perguntas. E você pode também aparecer na rede social minha, o Facebook, Instagram, YouTube, sextas-feiras à tarde e também participar desse nosso momento aqui. E olha, me ajuda se você puder, tá? Eu sei que você pode, mas eu quero saber se a gente está junto nessa. Porque quanto mais eu vejo que vocês estão junto comigo, mais eu tenho vontade de estar junto com você. E você mostra que você está junto comigo quando você me ajuda, por exemplo, a divulgar esse trabalho. Quando você tira um print aqui e me marca nos teus stories. Quando você compartilha a live com outras pessoas. Quando você convida outras pessoas que querem fazer alguém que amam parar de beber. Né? Quando você clica em compartilhar. Assim você me ajuda de verdade e me dá mais motivação para também fazer mais por você. Porque juntos somos mais fortes. Sem vocês, sem o apoio de vocês, nada disso importa, nada disso chega em lugar nenhum. Então eu preciso de vocês, eu quero saber com quem que eu posso contar, tá bom? Marca lá, tira um print, marca nos seus stories, chama todo mundo e isso vai ser bem legal, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!